Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vocês lembram qual é o tema da conferência? Colaram ali, não? Senhor Jesus. Amém. Jovens, hoje nós vamos falar sobre algo que nós temos visto no alimento diário, visto no nosso dia a dia, da nossa necessidade. Nós estamos numa corrida. E hoje nós vamos falar um pouco dessa corrida. Ela não é uma corrida como a corrida que nós fazemos no nosso dia a dia. Seja esporte, seja o que for. Então hoje nós vamos falar um pouco disso. E nós vamos falar isso baseado em algumas experiências práticas. Nós vamos falar disso baseado em alguns versículos. Nós vamos começar, no princípio, falando dessas questões. E nós vamos nos basear nesses versículos que estão aí. E para isso nós vamos ler um pouco eles, entender um pouco eles, antes de nós entrarmos propriamente no que é a corrida. Amém? Pode mudar. Quando nós falamos de corrida, mesmo no nosso viver normal, no nosso dia a dia, nós sempre temos algumas perguntas que nós fazemos. Você vai correr, a primeira coisa que você quer saber é qual é a distância que eu vou correr. Quanto tempo eu vou correr? Para onde eu vou correr? Como eu vou correr? Como eu vou me preparar para a corrida? E essas questões não mudam quando nós passamos de algo puramente físico ou de esporte para algo espiritual. A diferença é que nós não sabemos exatamente qual é o nosso tempo de corrida. Porque o tempo da nossa corrida é a nossa vida. E a nossa vida, quem determina o tempo é o Senhor. Em Salmo 139, o Senhor fala que Ele determinou cada um dos nossos dias. E eles estão escritos e determinados para cada um de nós. Isso já está escrito. O Senhor deixou isso claro para nós. Cada um de nós temos um tempo de corrida. E necessariamente a pessoa que está do seu lado não é o mesmo tempo de corrida do seu. Os nossos tempos são diferentes, mas a nossa corrida é a mesma. Né? Pode passar. Agora, nós vamos ver um vídeo que mostra um aspecto da nossa corrida, mas ele não é toda a nossa corrida, mas é um aspecto muito importante. Dá um play.
Basicamente, o que o vídeo mostra é que o Senhor fala que quem quer seguir a Ele, tome a sua cruz. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Todos nós, então, temos cada um de nós uma cruz. A cruz não é uma pessoa, não é uma dificuldade só, não é nada disso. Né? O Senhor, Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. A questão é que muitas vezes, é isso que o vídeo vai mostrar, a questão é que muitas vezes nós queremos pegar a cruz que o Senhor determinou para nós e facilitar isso. Então nós temos uma cruz de um tamanho X e nós começamos a cortar ela, é o que o vídeo mostra. Senhor, está muito difícil, está muito pesado a cruz, então deixa eu cortar um pedaço. Só que você nem espera o Senhor responder ou não. Você simplesmente vai lá e corta. Aí você anda mais um pouco e você coloca na cabeça, ou colocam na sua cabeça, que isso está muito pesado para você. Que você não precisa carregar tudo isso. Que não é necessário você ter essa corrida dessa maneira. Você pode aliviar a sua tensão, você pode aliviar o seu peso. Então o que você faz? Corta mais um pedaço. Aí o vídeo mostra que você chega numa encruzilhada, que tem um vale e que tem um espaço, que é exatamente do tamanho da cruz que o Senhor te deu. E você não pode ultrapassar, você é o único que não pode ultrapassar, porque você decidiu que essa cruz era muito pesada para você. E quando você vai ultrapassar isso, você não consegue. Porque você quis se aliviar no início. Mas no fim, que o Senhor ia te dar o verdadeiro alívio, você não tem mais alívio. Porque você não pode ultrapassar, terminar de ultrapassar os obstáculos que você vai ter na vida. Então, quando você vê essa realidade da cruz, isso é uma característica da nossa corrida. Então, agora nós vamos voltar para aqueles versículos que eu tinha falado no início, só que nós vamos nos atentar a algumas partes dele. Okay? Nós vamos nos atentar a algumas palavras. Essa conferência, nós estamos falando de ser transportados à glória. E a base dessa conferência é a figura de Estevão. Que Estevão contemplou o Senhor, mesmo em face da morte. Isso é que está em Apocalipse. Né? Fala que aqueles que não amaram a sua própria vida, mesmo em face da morte. Estevão foi uma testemunha disso. No grego, jovens, a palavra testemunha, que está ali embaixo, é martos, que é o mesmo radical de mártir. Testemunha no grego é aquele que dá a sua vida. Por causa de algo que ele testemunhou. Por causa de alguma experiência que ele teve. E por causa de alguma realidade que ele viu. Testemunha não é simplesmente eu ouvir e falar. Testemunha é eu dar a minha vida por causa daquilo que eu vi, ouvi e testemunhei. Porque eu testemunhei, eu me torno uma testemunha. Entendem? E aqui fala algo muito importante, que são duas características da nossa jornada. Recebereis o Espírito Santo. Nós não podemos começar a nossa jornada cristã sem receber o Espírito. Quando nós cremos no Senhor, a primeira característica de um cristão é que ele recebe o Espírito. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e confessa, não só com a sua boca, mas crê no seu coração, Romanos fala, para a sua justiça, você crê no seu coração, mas para a sua salvação, para o seu testemunho, você confessa com a sua boca. Quando nós fazemos isso, nós então recebemos o Espírito. E isso nos torna testemunhas. Isso nos torna mártir por causa do Senhor. Às vezes nós não necessariamente vamos dar a nossa vida física, mas nós precisamos dar toda a nossa vida ao Senhor.
A nossa jornada cristã primeira começa com isso. Pode passar para o próximo. Segunda característica, segunda questão que eu queria ver com vocês é, nesse versículo de Atos, de 2 a 42, mostra a primeira vez a igreja reunida. Primeira vez que os irmãos se reuniram em o nome do Senhor, e a primeira característica deles é que eles perseveravam. Nós vamos falar um pouco mais disso depois. Mas eles perseveravam. E pode ver que ela não aparece uma vez, ela aparece duas. O que é 2 na Bíblia? O número 2 na Bíblia é um número que representa testemunho. E apareceu 2 vezes a palavra perseverar. Isso é uma característica das testemunhas. Elas perseveram até o fim. Porque esse é o exemplo que o Senhor nos deu. Em João 13, o Senhor fala que Ele nos amou até o fim. O Senhor perseverou em nos amar até o fim. E então aqui embaixo está falando exatamente isso. Essa palavra perseverar em grego, ela fala de alguém que é dedicado, é fiel a alguém. Não é simplesmente, eu vou continuar a fazer essas coisas porque eu preciso fazer, porque me falaram que eu devo fazer. Não, eu vou me dedicar a fazer essas coisas porque eu sou fiel àquele que me chamou. Essa é uma outra característica daqueles que são chamados, daqueles que nós que fomos escolhidos pelo Senhor na nossa carreira cristã. Pode passar para o próximo. O último dos versículos iniciais que eu queria falar com vocês é de Hebreus 12. Hebreus 12, como todos sabem, vem depois de Hebreus 11, que é uma revelação, né? Mas Hebreus 11 fala da fé. E ele não fala da fé de hoje somente. Ele fala da fé dos tempos antigos. Ele fala daquelas pessoas que, veja, o versículo 2 fala assim, os antigos deram bom testemunho pela fé. Então, uma outra característica é que nós precisamos ter fé. Nós não fazemos as coisas porque outros disseram que nós precisamos fazer. Nós fazemos por fé. Aliás, a palavra deixa claro que se nós fazemos alguma coisa sem fé, isso é pecado. E nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio de tudo que nós fazemos precisa começar com a fé. Mas Hebreus 12 vai além. Hebreus 12 fala assim, há uma grande nuvem de testemunhas que está sobre nós. Essa nuvem de testemunhas não é para nos pressionar, mas é para torcer por nós. Porque olha o que fala o versículo. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado, que tenazmente nos assediam. Aqui eu queria mostrar para vocês 2 coisas. Primeiro, de novo aparece a palavra perseverança, porque fala, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Aí fala assim, olhando firmemente para o autor e o consumador na nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aí depois fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. O que é peso? Peso é a primeira palavra ali, que é ókikos, que tem a ver com a carga. E o pecado, que nós já ouvimos falar, tal, aqui vem mostrar exatamente o que é. Olha só, não é só se desviar da lei de Deus, não é só uma ofensa à lei de Deus, é não ter
parte. Errar o alvo. Quando nós falamos de uma corrida, nós falamos de uma corrida com meta, com alvo e com foco. E pecado, no grego, é errar o alvo. Quando nós fazemos as coisas sem fé, nós erramos o alvo. Então, a nossa jornada cristã, ela tem uma identidade. Essa identidade, tanto da nossa jornada, quanto a identidade de quem nós somos, é uma identidade que vem daquele que começou a carreira. Cristo começou a carreira. Quando ele veio ao mundo, ele cumpriu e ele fechou o Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi iniciado por Cristo. Então, agora nós temos uma mudança de era, de fase e de corrida. Agora nós temos o início da jornada. Quando Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou por nós, ele começou a jornada cristã por nós. E ele marca a identidade da carreira. Ele marca a identidade da corrida. Jovens, não é o que eu sou, não é o que eu faço, é o que ele é o que ele já fez, que marca o que a carreira é. Muitas vezes, na nossa jornada cristã, e como jovens, como adolescentes, como crianças, mesmo como adultos, nós às vezes corremos sem meta, porque nós esquecemos quem determinou a meta. Nós corremos sem meta, porque nós esquecemos quem é a identidade da corrida. A identidade da corrida é Cristo. Ele determinou a corrida. E ele determinou como corre a corrida. É diferente de um treinador. O treinador não pode correr a corrida por você. Cristo corre a corrida com você. O treinador, ele fala o que é bom para você fazer. Cristo faz em você o que você deve fazer. E nós precisamos começar a falar, nós vamos entrar agora, nós precisamos falar que nós precisamos ter uma identidade marcada, nós precisamos ter uma marca. E essa marca é a característica da nossa identidade. Pode passar para o próximo, por favor. Agora nós vamos tentar fazer uma analogia entre a corrida de um corredor, atleta, de ponta, e a corrida que nós, muitas vezes, fazemos, ou melhor, nós precisamos fazer. Eu estava fazendo uma pesquisa e vendo algumas coisas, e aí, em um determinado lugar, falou assim, o corredor, o atleta de ponta, ele precisa ter três etapas na jornada, na corrida dele. Se faltar uma dessas 3 etapas, ou se essas 3 etapas, uma delas foi desequilibrada, ele não consegue correr. Ele pode até correr, mas ele não vai nem chegar. As 3 etapas são treino, nutrição ou alimentação e, por último, descanso. E isso, nós precisamos entender como um ciclo. E esse ciclo é determinado pela minha meta e foco, que eu tenho em quem é ou o que eu estou fazendo ali. Por isso que nós começamos a falar da jornada cristã, que ela tem uma identidade. Agora, o que nós precisamos entender, e isso, as atividades que nós fizemos hoje à tarde, que nós ainda vamos fazer, mostram um pouco da nossa natureza humana. A nossa natureza humana é exatamente isso. Individual e competitiva. Você pode ser a pessoa mais sossegada que tem.
no fundinho, pode ser bem no fundinho, mas tem. Você só quer ganhar, custe o que custar. O corredor, o atletismo, qualquer atleta, seja coletivo ou não, individual, o foco dele é individual e o foco dele é competitivo. Ele não quer saber dos outros. Ele quer saber dele ganhar. Essa história que o pessoal fala, o importante é participar, não é competir, não é ganhar. Você vai ver no jogo mesmo, na hora do calor, na adrenalina que eles falam, isso vira balela. Porque o que eles querem é ganhar. E isso precisa ser um alerta para nós. Porque há uma diferença gritante entre um atleta correndo de maneira individual e competitiva e como nós devemos correr a carreira cristã. Jovens, nós não vamos conseguir alinhar o que o mundo fala com o que a Bíblia fala. Esqueçam disso. A Bíblia fala o que é. O mundo fala o que parece ser. Isso nunca vai ser o que é. Pode passar para o próximo? Agora, nós vimos então como que é o caminhar ou como que o atleta faz para correr uma corrida de alta performance ou você praticar um esporte de alta performance. É individual, é competitivo, você baseia assim, treino, nutrição e descanso. Esses 3 pontos na jornada cristã não mudam. Nós precisamos de treino, nós precisamos de nutrição e nós precisamos de descanso. Mas veja só, o nosso treino não é o foco e a meta não é individual e não é competitiva. As palavras mudam totalmente. A jornada cristã, o foco é coletivo. E a corrida é cooperativa. Agora fala, por favor, para mim. Olha para quem está do seu lado. Ele não é seu adversário. Você não precisa competir com ele. Você precisa amar ele e cooperar com ele. Se nós não fizermos isso, a triste notícia é que nós vamos morrer na praia. E detalhe, não vai ser só você. Vai ser o corpo inteiro. Irmãos, isso é muito sério, porque é cooperativo e é coletivo. Se eu não faço, não é eu que morro. É o corpo inteiro que morre. Ou você acha que uma pessoa que tem diabetes e gangrena a perna, ela só perde a perna? O corpo inteiro perde a perna. O corpo inteiro sofre a perda da perna. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas na medicina existe, quando você tem a perda de um membro, existe a terminologia que fala de membro fantasma. Sabe o que é membro fantasma? A pessoa perde a perna, mas ela ainda sente coceira no pé. Ela não tem pé. O corpo inteiro sofre se o teu irmão ao teu lado não for, você não cooperar com ele. Não é você que morre, é o corpo inteiro. Agora, a boa notícia
que o Senhor já deu é que o corpo não vai morrer. E o corpo não vai morrer porque quem começou a obra do corpo é Ele. E quem vai terminar a obra do corpo é Ele mesmo. E se nós estamos aqui, irmãos, nós ainda podemos ser individualistas. Nós ainda podemos ser competitivos. Mas nós não podemos desejar ou alimentar isso em nós. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o irmão que está do meu lado. Eu preciso levantar ele para que eu seja levantado. Se você quer, no início dessa conferência, né, muitos irmãos vieram aqui falando, eu quero ser reavivado, né, eu quero ser renovado. Irmãos, o início da renovação está não somente quando eu me renovo, mas quando eu coopero para a renovação do meu irmão. E sabe como nós cooperamos para a renovação do nosso irmão? Buscando o Senhor. Queimando pelo Senhor. Porque o queimar do nosso espírito faz com que o espírito do irmão queime. E uma vez que nós queimamos, aquele que está do nosso lado queima junto. Isso que aconteceu em Atos 2. Quando o Espírito foi derramado e eles foram batizados com o Espírito. O pessoal lá fora ficou louco, porque cada um estava ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua nativa. Você tem noção? É como se todos nós falássemos a mesma língua como nós falamos e de repente cada um começa a falar russo, japonês e outras línguas, romeno, e de repente entra um romeno aqui e ouve você falando em romeno de Deus. Irmãos, isso não é para aqueles dias. Isso é para hoje. A Bíblia é sempre atual. E tudo que está na Bíblia é para hoje. O Senhor é para hoje. E o Senhor é para nós. O nosso treino é o nosso servir. A palavra deixa isso bem claro. Que nós somos aperfeiçoados e nós aperfeiçoamos servindo uns aos outros. A nossa nutrição é a palavra. Depois nós vamos ver mais para frente o versículo que fala disso. Mas o Senhor fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a nossa nutrição. E o nosso descanso é Cristo. Cristo é a boa terra. Onde o povo de Israel achou o descanso dele? Quando ele chegou em Canaã, na terra prometida. Ali ele chegou no descanso. Ali ele descansou de todas as suas obras. Hebreus fala que aquele que descansou das suas obras, assim como Deus descansou quando fez todas as coisas no sétimo dia. Mas nós precisamos entender que há uma ordem. E nós precisamos seguir essa ordem. Isso também é uma característica da nossa corrida. Agora, o nosso servir não é meramente aqui, agora. Aqui é uma fração milionésima, bilionésima no que nós servimos. O nosso serviço começa em casa. O nosso serviço começa quando ninguém vê. O nosso serviço começa quando a porta do nosso quarto está fechada. E só o Senhor vê o que está no nosso coração. O nosso servir não começa na aparência. O nosso servir começa na intimidade com o Senhor. Se nós servimos de qualquer maneira, e se nós servimos na aparência, isso uma hora acaba. Mas se nós servimos na intimidade com o Senhor, isso permanece e gera frutos. Ainda que não seja agora, ainda que nós não vejamos frutos, mas gera frutos. Isso é uma promessa do Senhor.
E as características da nossa corrida, nós vemos lá, nós tivemos só 2 características, né? Individual e competitiva. Agora, ela não é individual, ela é coletiva. Ela não é competitiva, ela é cooperativa, mas ela se baseia na fé. Porque nós não andamos por fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé não tem a ver com a vista. Sabe? Hebreus fala disso e Paulo também falou a mesma coisa, quando ele falou, nós somos daqueles que não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas acabam. Agora, as que não se veem, elas são eternas. É essas que nós precisamos perseguir. Nossa característica começa com fé, mas ela passa por um viver de oração. Ela passa por um viver simples e obediente, como o próprio Senhor foi simples e obediente. Ela passa, não somente por isso, mas ela passa por uma única direção e um único falar. Irmãos, jovens, o Senhor ele não tem muitos falares. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor só tem um falar. E o único falar do Senhor, de Deus, é Cristo. De Gênesis a Malaquias, o Senhor aponta para a vinda de Cristo. Deus se fazendo carne na pessoa de Cristo. E redimindo todos nós do nosso peso e do nosso pecado. De Mateus a Apocalipse, o Senhor mostra a morte e a ressurreição do Senhor, e aí é o início da jornada, apontando para o seu retorno final. A palavra só fala de Cristo, irmãos. A palavra fala de um relacionamento entre nós e o nosso Senhor, reconstruído na pessoa de Cristo. Essa é a base da nossa jornada. A nossa jornada não é baseada no nosso esforço. E isso fica muito claro em Zacarias, o Senhor fala assim, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fala, não é por força que vocês correm, não é pela sua vontade, não é porque vocês querem ou não querem, não é por poder, busca de poder, não é por competitividade, não é por individualismo, mas é pelo meu Espírito. Vocês precisam correr pelo meu Espírito, porque a igreja foi gerada pelo Espírito. Então, pode passar para a próxima? Aí nós vemos, então, nessa jornada, nós vemos essas 3 características no nosso viver espiritual. O nosso treino, que é o nosso servir. O nosso alimento, que é o próprio Senhor, a palavra. Porque o Senhor fala que Ele também é a verdade. Ele é a palavra. E é Ele que é o pão da vida. Ele que nos alimenta e nos supre. Por outro lado, o Senhor também é o nosso descanso. Ele é a nossa terra prometida. Ele é o nosso descanso final. Irmãos, aqui o descanso não é um descanso passivo, que eu sento e fico quieto, mas é um descanso ativo. É isso que Daniel fala. Aquele povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. É um descanso ativo, não um descanso passivo. Entende? Não é um descanso que eu sento e relaxo, e todo mundo serve e eu não faço nada. Mas é um descanso que eu treino constantemente. É um descanso que eu não olho para mim, eu olho para o outro. É um descanso que, apesar do meu cansaço, eu permaneço servindo. Irmãos, isso é muito importante, porque o nosso serviço, se for baseado nas nossas forças ou na nossa capacidade, nós não fazemos nada. Nós vamos querer, na nossa natureza, pelo menos na minha, ficar sentado.
quieto, sem fazer nada. Mas o Senhor não nos chamou para sermos passivos. E o Senhor não iniciou a nossa jornada cristã para que nós sejamos passivos. O Senhor iniciou a nossa jornada cristã para que nós cooperemos ativamente com eles. Paulo fala de ele se tornar cooperador com o Evangelho. Ele não fala de ele se tornar um mero ativista do Evangelho. Ou um mero ouvinte do Evangelho. Ele fala um cooperador do Evangelho. Agora, nós precisamos entender qual é a ordem dessa corrida. Eu não posso correr de qualquer maneira. Lembra das perguntas iniciais? Como me preparar para uma corrida? A resposta é: nós precisamos nos alimentar. Antes de tudo, oração e palavra. Nós precisamos nos alimentar. Tinha um irmão que falava assim: se nós iniciamos o nosso dia sem desfrutar da presença do Senhor, é como um soldado. E não é um soldado saindo sem armadura, é um soldado saindo nu para a batalha. Ele não tem defesa nenhuma. Essa é a nossa realidade, jovens. Quando nós saímos no nosso dia sem nos equipar. E o equipamento aqui não é de armas físicas. O equipamento aqui é, como foi falado hoje de manhã, da armadura espiritual, da armadura de Deus e da palavra do Senhor, que faz parte da armadura. Depois que nós nos alimentarmos, então nós precisamos prosseguir, treinar, servir. Depois que nós servimos, nós precisamos voltar e nos fortificar. Por que essa ordem? Quando nós fazemos atividade física, humanamente, nós gastamos muitas calorias. E se nós sairmos, e aqui eu quero fazer um parênteses para explicar o peso e o pecado. Quando eu era mais novo, quando eu tinha 18 anos, 16 anos, eu fazia um esporte e o meu treinador, na época, era um esporte competitivo. E o meu treinador da época, ele falou assim, aliás, ele não falou, os dias às vezes ficavam muito frios e era um esporte na piscina. Então nós tínhamos que nadar mesmo no frio. Com chuva, sem chuva, faça sol, faça calor, o que acontecer, nós tínhamos que estar na água, nadando. E nesse momento, o meu treinador falou assim, olha, você vai vestir um moletom. Vocês vão colocar um moletom, falou para todos nós do time. Vocês vão vestir um moletom e eu quero 1000 metros de piscina, agora. Então, nós ficávamos sempre nadando os 1000 metros, pensando, quando terminar esses 1000 metros, vai ser uma delícia. Nós sempre pensávamos quando terminar. Mas o que eu queria tocar aqui é o seguinte. Quando nós vestíamos o moletom, toda aquela água da piscina entrava no nosso moletom. A calça ficava lotada de água. A parte de cima ficava lotada de água. Os braços ficavam lotados de água. E quanto mais nós nadávamos, menos nós saíamos do lugar. A piscina tinha 25 metros. Nós nadávamos, cansávamos, e não chegávamos no meio da piscina. E o que eu quero associar com o peso e o pecado? Vocês lembram quando eu falei do peso? O pecado é errar o alvo, né? E o peso é aquela carga, não é? Quando o Senhor for à cruz por nós, Ele tirou toda a água que nos prendia, todo o peso
que nos perdia. Toda a carga que estava nos nossos ombros, o Senhor levou sobre ele. Esse peso não existe mais. Esse pecado diante dos olhos do Senhor não existe mais. Veja, isso não nos dá a liberdade de pecar. Isso nos constrange a não mais pecar. Por quê? Quando nós tirávamos o moletom para nadar, nós nos sentíamos leves. Irmãos, essa é a realidade da cruz. A cruz nos faz leves, mas nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa jornada cristã não é uma jornada que começa somente na fé, mas é uma jornada que caminha com fé. Por isso que Paulo fala, nós não somos daqueles que andam pela vista. Nós não nos baseamos naquilo que nós vemos. Nós somos daqueles que andam por fé. E ainda em Hebreus fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que conservam a alma para a salvação. Sabe? Esse exemplo do moletom me fez pensar exatamente na questão do peso e do pecado, que tenazmente nos assediam. Sabe o que é tenazmente te assediar? Você dorme, e aquele pecado está diante dos seus olhos. Você acorda, e aquele peso está sobre os seus ombros. Aquela carga que você não consegue carregar, e não é para você carregar mais, está sobre os seus ombros. E o Senhor deixa claro em Mateus, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Né? Jovens, nós precisamos entender que o Senhor ele já tomou o nosso fardo. Ele já tomou o nosso jugo. E Ele nos dá agora um jugo e um fardo muito mais leve para carregar nessa jornada. Só que esse fardo e esse jugo que nós temos que carregar e que nós temos que conduzir é um viver diário na intimidade com o Senhor. Porque quando nós saímos da presença do Senhor, esse peso e esse pecado, que não é mais realidade para nós, voltam a nos assombrar. Mas veja, nós precisamos entender que a nossa jornada cristã começa na intimidade com o Senhor, no secreto com o Senhor. E quando o Senhor vê lá no secreto a nossa busca, Ele transforma isso. Aqui eu só coloquei mais alguns versículos para nós entendermos porque, por exemplo, Mateus e Eclesiastes fala da questão do tempo. Eclesiastes da questão do tempo e Mateus da questão da ansiedade. Mateus fala assim, o Senhor fala, do que adianta você ficar ansioso com o que você tem que vestir, comer, beber? Do que adianta? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam, alimento, sustento, trabalho, lazer, descanso, alegria, paz, são acrescentadas. Vocês não vão fazer nada para receber. Vocês só vão buscar o reino e a justiça. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Não fala que você vai tomar por esforço. Você não vai receber por seu esforço, ou por seu mérito, ou por sua capacidade. Você vai receber, vai ser acrescentado a você. Mas você precisa buscar. Em primeiro lugar. Por isso, da nutrição em primeiro lugar. O alimento em primeiro lugar. Pode passar para o próximo. E para terminar, eu queria
mostrar que essa carreira cristã, a jornada cristã, a corrida nossa, ela não é uma corrida, a corrida ela tem uma identidade, porque aquele que começou a corrida, ele determinou essa identidade. E essa identidade é o próprio Cristo. E a partir do momento que nós começamos a jornada com Cristo, crendo na pessoa de Cristo, a partir desse momento, o Senhor, em todas as oportunidades, situações, o Senhor ele vai aproveitar toda a situação que nós passamos, seja alegria, sofrimento, dificuldade, aflição, dor, doença, quedas, medos, dúvidas. O Senhor vai aproveitar tudo isso, jovens, para transformar eu e você, e para trabalhar em mim e em você a humildade dele, a mansidão dele, a paciência dele, a perseverança dele. E veja que a perseverança aqui está intimamente ligada à nossa salvação. Porque o Senhor fala em Mateus que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Nós precisamos de perseverança. Mas isso não é uma característica que nós adquirimos naturalmente. Muitos naturalmente são determinados, obcecados até. Isso não é ser perseverante. Obsessão não é perseverante. Eu ser determinado numa coisa não é que eu sou perseverante naquilo. A perseverança tem a ver com uma característica que o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. Porque muitas vezes, jovens, na nossa vida, nós vamos passar por momentos que nós vamos, se nós não perseverarmos até o fim da situação, nós vamos cair. Nós não vamos ser salvos. Sabe, nós precisamos entender que em todas as situações, Deus está sempre no controle. Não tem uma situação na nossa vida, não tem uma dificuldade que nós passamos, não tem um momento das nossas aflições, não tem uma lágrima dos nossos olhos, um coração quebrantado diante do Senhor, que o Senhor não vê, não conhece e não sabe. Apocalipse fala que naquele dia o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Aquelas lágrimas que nós derramamos em oculto, que muitas vezes só nós sabemos. Muitas vezes os nossos pais não sabem, nossos amigos não sabem, nossos irmãos não sabem, mas o Senhor sabe o que nós derramamos em oculto diante dele. E é Ele quem vai enxugar. Isso é uma promessa do Senhor. E o Senhor continua ao longo da nossa carreira cristã trabalhando o amor dele. Não aquele amor que olha para a pessoa que está do meu lado e fala, você precisa melhorar. O amor que olha para a pessoa do meu lado e fala, eu preciso melhorar. Porque eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais bondoso, mais paciente, mais perseverante, mais benigno, mais amoroso, mais alegre. Sabe, irmãos, isso tudo são características do Espírito. E que o Senhor quer trabalhar no seu corpo. E que se nós olharmos para o lado e falarmos, você precisa crescer, na verdade, nós que precisamos crescer. Nós precisamos entender que todas essas características que estão listadas ali, são características que o Senhor almeja e precisa e clama por trabalhar em nós. E o Senhor vai trabalhar.
Só que nós precisamos entender que nós não sabemos qual é o nosso tempo. Lembra da pergunta inicial? Quanto tempo nós precisamos correr? Qual a distância? Nós não sabemos, jovens. O máximo que a Bíblia nos garante é que 70, 80 anos, o que passar disso é canseiro e enfado. E com a volta do Senhor tão próxima, nós não sabemos se vai ter tudo isso. Quanto tempo nós vamos correr em círculo? E o Senhor, por fim, Ele quer trabalhar a obediência dEle em nós. Ele quer trabalhar a simplicidade dEle em nós. E por último, que é Romanos 8, que fala de todas as etapas de filhos. O Senhor, por último, Ele quer trabalhar todas essas características em nós, trabalhando a imagem do seu Filho. Esse é o fim do Senhor, essa é a meta do Senhor. Só que, essa também é a nossa esperança, e essa é a nossa segurança. Porque se Ele começa a boa obra, Ele garante que é Ele quem vai terminar. E se nós estamos aqui hoje, é porque Ele garante que Ele já começou a boa obra. E a questão é, jovens, nós já começamos a correr. Como nós estamos correndo? A nossa jornada cristã, se eu não me engano, esse é o último slide, né? A nossa jornada cristã, ela termina no momento que o Senhor voltar para nós. A volta do Senhor para nós pode ser num piscar de olhos. Entende? Porque nós não sabemos qual é o nosso tempo. Nós não sabemos quanto tempo é a nossa corrida. Mas nós temos a certeza de que se Ele começou, Ele vai terminar. Então nós precisamos ficar atentos para como nós estamos correndo. Todas essas características o Senhor quer trabalhar em nós. E ao longo dessa conferência, o que o Senhor quer fazer, não somente com vocês, com cada um de nós, porque o que nós precisamos entender é que isso não começa em vocês. Isso começou muito antes. O Senhor quer continuar a jornada com vocês. E o que Ele começou, e o que Ele quer trabalhar em cada um de nós, até o fim dessa conferência, é que Ele quer mostrar da onde Ele nos tirou e para onde Ele quer nos levar. Isso é a jornada. A jornada é rumo à glória. E o que o Senhor quer fazer é nos pegar, nos tirar, como Ele já nos tirou, do lamaçal, do poço de lama, que nós estávamos entulhados no nosso peso e pecado, e nos levar à glória, junto com Ele. Né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos terminar orando, jovens, de 2 em 2, pedindo que o Senhor, até o fim dessa conferência, Ele consuma a obra que Ele começou em nós. E Ele nos aperfeiçoe no amor, na perseverança, na paciência. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos orar de 2 em 2.